Prezados telespectadores da TV Concórdia, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Memórias. O nosso programa Memórias dessa semana vai ter uma abordagem um pouco diferente. O nosso convidado ou nossa convidada não é necessariamente um dos pioneiros, mas alguém que tem muito conhecimento sobre o início da nossa história, da história aqui do oeste de Santa Catarina, especialmente desta região que envolve o Rio Uruguai. Queremos inicialmente agradecer aos nossos apoiadores culturais, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credialc e a Divine Boutique. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde e pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credialc oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. O programa Memórias tem então a honra de estar recebendo nos nossos estúdios da TV Concórdia a professora, mestre, historiadora Noeli Volozin de Oliveira. Noeli, seja muito bem-vinda ao programa Memórias. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui e poder divulgar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, né? Então, a Noeli, ao concluir o seu programa de mestrado, seu estudo, ela fez uma pesquisa sobre os balseiros do Rio Uruguai. Uma pesquisa interessantíssima que vai mostrar para a gente um pouco deste início e até nos fazer entender algumas situações atuais, né, Noeli, que são obviamente consequência deste passado. Mas inicialmente, Noeli, eu queria que contasse para nós um pouco assim da tua formação, né? Quem é a Noeli, para que as pessoas se orientem e saibam por que nós vamos estar falando deste assunto. Uhum. Bom, a minha formação é em História, eu tenho graduação em História, tenho uma pós-graduação em Metodologia do Ensino de História, sou professora há 27 anos, desses 10 anos eu trabalhei na UNC, no curso de História e em outros cursos também, fui coordenadora do curso de História e nessa época foi quando eu fiz então o meu mestrado em História Regional, né? O foco do meu mestrado é História Regional. Daí a minha pesquisa ter se voltado muito para entender um pouquinho melhor da nossa região. A gente entende que não basta ser um historiador e conhecer a história mundial se a gente não conhecer um pouquinho do que acontece aqui, do que aconteceu na nossa região e dos reflexos que isso tem para as sociedades hoje. A gente só consegue entender a dinâmica da atualidade quando se conhece um pouquinho da história. E Noeli, por que a escolha, o que te motivou a escolher este tema? Porque a história é vasta, né? E você poderia ter pego qualquer abordagem, enfim. Mas por que os balseiros? Por alguns motivos, né? Primeiro porque eu ouvia no cancioneiro nativo, aqui do Rio Grande do Sul em especial, músicas que tratavam da história dos balseiros do Rio Uruguai e isso já despertou para entender um pouquinho melhor o que foi esse ciclo, né, dos balseiros. Segundo, porque eu ouvia falar na época de encontro de balseiros promovido pela Fundação Municipal de Cultura. Né? Na época, o Júlio Gomes estava à frente desse projeto na Fundação Municipal de Cultura. Júlio Gomes é filho de balseiro, né? Então isso também motivou ele muito e ele conseguiu reunir um número bastante significativo de pessoas que trabalharam nessa atividade há muito tempo atrás.
E terceiro, por sugestão, né, do meu colega Milton Amador, que né, também achou que seria interessante, já que há muito pouca pesquisa nessa área em todo o oeste de Santa Catarina. Então, esses 3 motivos. E aí, no desenrolar da pesquisa, os meus mestres lá da universidade sempre diziam que a gente acaba se apaixonando e é como ter um filho. Eu, na realidade, tive 2 porque estava grávida no momento e tive mais um filho, que foi a minha pesquisa. Eu me apaixonei muito pela temática. Hoje eu acho que eu tenho uma responsabilidade social de divulgar essa pesquisa, porque para a maioria das pessoas, em especial dos adolescentes, né, muitos adolescentes, jovens que viram já o resultado dessa pesquisa, chegam a duvidar que isso, em algum momento da história, pudesse ter acontecido. Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade com os balseiros, com as pessoas que trabalharam nessa atividade, com as famílias desses balseiros, porque eles precisam realmente entender aquele ciclo, aquele momento, né, e o quanto essa atividade foi importante para a nossa região. Noeli, fazer uma pesquisa não é algo simples, né? Até para que as pessoas entendam um pouquinho, principalmente uma pesquisa histórica, que significa mergulhar no passado, ou seja, os resultados estão aí, a terra é o mesmo, o rio é o mesmo, como se diz, só as águas não são as mesmas, né? As mesmas águas não passam pelo mesmo rio, né? 2 vezes elas correm. Mas o rio é o mesmo, no entanto, significa assim, mergulhar em algo não visível, que é no passado. Você poderia rapidamente relatar assim, como é fazer uma pesquisa histórica, né? E quais são os passos que uma pessoa deve seguir para fazer uma pesquisa? Bom, eu tenho que confessar que a minha pesquisa em especial foi bastante complicada, porque nós temos muito pouco documento escrito. Então, para se fazer uma pesquisa histórica, a gente se baseia em fontes orais, em fontes escritas, em objetos, né? E eu consegui localizar pouca coisa. Na realidade, o que eu mais consegui foram fontes orais de balseiros que ainda existem aqui na nossa região, que foram as minhas principais fontes. Eu utilizei também alguns documentos, poucos documentos, e um livro de uma historiadora de Chapecó, que foi basicamente minha fonte de pesquisa, né, minha principal fonte. E aperfeiçoei o trabalho dela, né, um trabalho bastante significativo, pioneiro, mas com um enfoque também um pouco diferenciado do trabalho dela, mas consegui avançar muito. Então, uma pesquisa, uma pesquisa histórica em especial, ela é bastante complicada quando se tem pouca referência. E a gente se basear somente nas declarações e nos depoimentos orais também é complicado, porque em cima das falas do entrevistado você tem que fazer uma interpretação, levando em consideração o período e a época histórica em que essas pessoas viveram. Então, assim, bastante delicado, mas eu vejo que o trabalho foi extremamente importante. Muito bem. Então, agora nós vamos falar dos balseiros. Para a gente se localizar, Noeli, essa história dos balseiros, ela se coloca historicamente antes ou depois do contestado, por exemplo? Em que período, em termos de data, essa história, esta experiência, né, este jeito de viver, essa atividade econômica, na verdade, acima de tudo, se desenvolveu? Foi no período pós-contestado, a partir do início da colonização da região oeste, porque a Guerra do Contestado teve como principal implicação a colonização da região oeste de Santa Catarina, e foi basicamente entre as décadas de 30 e 60, que foi também onde centrou toda a minha pesquisa, né, as décadas de 30 e 60. Então, foi, né, basicamente durante esse período, inclusive porque as pessoas que trabalhavam nessa atividade eram os descendentes de imigrantes que vieram do Rio Grande do Sul para cá e eram, por sua vez, colonos. Eles tinham suas propriedades, trabalhavam nas suas propriedades durante o ano e exerciam a atividade balseira somente na época das cheias, que era normalmente entre julho e outubro. Noeli, assim, para quem não é muito entendido, né, na questão de historiografia, e pode ouvir até achar o termo estranho, né, balseiro, porque hoje em dia existe uma balsa que faz aquela travessia em Marcelino Ramos, né, mas poucas pessoas utilizam da balsa. Eu acredito que tenha pessoas, principalmente a juventude, que nem saiba o que é uma balsa, né, eu acho o termo em si estranho.
Esses balseiros, então, eram descendentes de italianos e alemães que colonizaram a região, aqueles que vieram e se apossaram, enfim, adquiriram essas terras, né, após o conflito. E pode-se dizer que os balseiros, então, eles praticavam a extração da madeira. É isso, para comercializar. Era uma atividade econômica da época. Na realidade, assim, primeiro, né, essa questão dos balseiros, eu inclusive esses dias observei que em um município aqui do estado de Santa Catarina existe um concurso para selecionar balseiros. Mas esses balseiros de hoje em dia são aqueles que fazem a travessia de pessoas e automóveis de um ponto de um rio até o outro ponto, né? Eles atravessam o rio. Aqui na nossa região nós temos Alto Bela Vista, né, que ainda tem essa atividade. Então, os balseiros, que foi objeto da minha pesquisa, foram aqueles balseiros lá da década de 30, que eram agricultores que exerciam essa atividade num determinado período do ano. No restante do ano, eles trabalhavam nas suas lavouras normalmente. Então, quem eram esses cidadãos? Eles eram responsáveis para fazer a descida. Eles desciam, normalmente Itá, Aratiba, né, toda a região aqui, desciam em cima dessas balsas. As balsas eram um conjunto de toras, normalmente 180, 200 toras de madeira de lei, cedro, embuia, louro, pinheiro, né, durante muitas épocas. Na época existia muito dessas madeiras, inclusive aqui na região. Esses cidadãos, então, só faziam a descida em cima dessas tábuas, né, dessas madeiras. Eles faziam... E isto era uma balsa? Isso era uma balsa. Então, eram toras amarradas com cipó, e os balseiros eram cidadãos que eram responsáveis pela condução da balsa, desde a região aqui de origem até São Borja, no Rio Grande do Sul. Mas quem fazia a extração da madeira na mata não eram esses mesmos cidadãos. Quem fazia a extração da madeira na mata, normalmente, eram os caboclos. Vejam, eram normalmente caboclos que foram expropriados no momento pós-guerra do contestado, que ficaram sem uma atividade, porque a guerra foi trágica para os caboclos também. Então, eles passaram a exercer essa atividade econômica como forma de sobrevivência também. Eles extraíam, então, as madeiras das matas, conduziam essas madeiras com animais, ou rolavam, se ficava próximo ao rio, eles rolavam rio abaixo, ou conduziam com juntas de animais, né, com ternos de animais, né, com bois, e levavam até a margem do rio. Lá na margem do rio, eles então amarravam as balsas, né? Amarravam essas toras umas às outras, utilizando o cipó que existia muito nas matas. A partir da década de 50, mais ou menos, 45 a 50, já não existiam mais muito cipó. Então, eles passaram a utilizar o arame galvanizado para fazer a amarração dessas toras. Elas tinham que estar amarradas umas às outras. E aí, essas balsas ficavam na margem dos rios, né? Na margem do rio Uruguai. Quando chegava a época das cheias, o patrão, o proprietário dessas madeiras, porque geralmente era um madeireiro que era o proprietário, né? Quem contratava todo mundo, ele então buscava os agricultores, esses balseiros, para fazer a descida dessas madeiras rio abaixo, tá? Que coisa interessante. Então, assim, Noeli, uma coisa que chama atenção é o seguinte, na verdade, essa atividade, ela não é, digamos assim, tão antiga assim. Porque se nós estamos falando da década de 50, de 60, na minha percepção histórica, foi ontem. Sim. Não é verdade? Exatamente. Foi ontem, é uma coisa muito Mas parece recente. muito distante. Parece muito distante. Interessante, né? Toda essa temática, Noe. E nós vamos continuar conversando depois de um rápido intervalo comercial. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco.
A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte e pra agricultura. Pra saúde, pra educação, o que vale a sua opinião? Orçamento participativo, pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Voltamos então com o nosso programa Memórias, onde a temática de hoje são os balseiros do Rio Uruguai. E a nossa convidada, a professora Noeli Volozin. Noeli, continuando a nossa conversa. Então, era o caboclo fazia extração. Vamos dizer assim, o trabalho mais árduo lá no meio do mato, porque enfrentava os bichos selvagens, porque era uma mata nativa, né? Nativa. Então devia ter lá aquilo que onça tinha, né? A região tinha todo esse tipo de animal assim selvagem mesmo. E o balseiro já era o agricultor um pouco mais estruturado, que daí, claro, o que ele fazia a travessia e ele vendia essa madeira, isso? Ganhava dinheiro, né? Era uma mercadoria de troca para os donos das madeireiras. Tá, mas essa madeira não era ela ia para onde? Essa madeira descia, então, daqui da região até São Borja. Em São Borja, uma parte dela era comercializada, inclusive eu visitei a cidade de São Borja, o porto, onde chegavam essas madeiras, e lá as pessoas não sabiam que era comercializado ali, porque o local onde está o porto fica distante a uns 5 quilômetros do centro de São Borja, e todas as negociações da madeira eram feitas nos hotéis do centro de São Borja. Então, os madeireiros, os patrões, desciam de trem, e os balseiros desciam em cima da madeira. Os donos da madeira chegavam antes e já começavam a negociar essa madeira lá com os investidores. Eles não corriam risco nenhum. Não corriam risco nenhum. Aí os balseiros chegavam então com a madeira já era comercializada e eles então recebiam o pagamento depois do seu patrão lá em São Borja, pelos dias trabalhados. Era um valor extremamente significativo. Muitos desses balseiros conseguiram estruturar as suas propriedades a partir do dinheiro que eles recebiam com essa venda. E também traziam de lá muitas mercadorias que na nossa região não tinha. Farinha de trigo, por exemplo, traziam muitas roupas, porque aqui era difícil de ter acesso a essas mercadorias. E também interessante, porque na pesquisa que eu fiz lá em São Borja, o pessoal de São Borja dizia que gostava muito quando os balseiros contratavam alguém para trazê-los de caminhão até Concórdia. Porque daqui para lá, essas pessoas levavam banha. Eles gostavam muito da banha e dos produtos que a Sadia já vendia na época, né? O salame, né? E a banha em especial, que eram os produtos que daí lá tinham um valor comercial extremamente importante. Então, era realmente uma situação de troca. Mas os caminhões só surgiram, né, no final da década de 30. Então, nesse tempo, o retorno dos balseiros de São Borja para cá era feito de trem. Eles vinham de trem até Santa Maria, depois vinham de ônibus até Erechim. De Erechim, algumas vezes na semana, tinha ônibus que vinha para Itá, né, e Aratiba. Mas em alguns dias da semana não tinha. Então, algumas vezes, eles faziam esse trajeto a pé. De Erechim, de Erechim a Concórdia, a Sede Brum, a Itá, a Aratiba, né? Esse trajeto era feito a pé. Né? E eles vinham com as bagagens nas costas, porque traziam os presentes para a família, traziam mercadorias, às vezes traziam dinheiro, e aqueles que também não traziam nada, né? Porque tinha também alguns que gastavam todo o dinheiro lá, né? Lá também tinha casa de mulheres, eu fui conhecer, né? Casa de mulheres, que aí servia para sugar todo o dinheiro desses balseiros também. Meu Deus. Noeli, então, o balseiro, claro, o caboclo, ao tirar a madeira lá da mata, corria risco, mas esse balseiro também corria riscos, né? Porque ele tinha que utilizar o rio na época da cheia. Com certeza a correnteza era bem mais forte. Maior volume de água, maior a correnteza. E quantos dias, e tu tens aqui uma foto interessante, né, um material que mostra, você poderia até explicar pra gente, essas cabaninhas em cima da balsa, porque eles levavam muitos dias nessa travessia
E o que eram essas cabaninhas? Era uma espécie de moradia deles? É isso. A viagem demorava assim, dependia do volume d'água do rio. Se o rio estivesse bem cheio, eles desciam em 4 ou 5 dias. Os 3 primeiros dias, eles praticamente não dormiam. Então, eles tinham que descer rio abaixo, conduzindo essas balsas e evitando os perigos que esse rio pudesse impor a eles. Essas casinhas, elas eram feitas justamente para que eles pudessem repousar. Então, eles iam revezando nos remos, porque essas balsas tinham remos, né, para serem conduzidas. Eles se revezavam nos remos e deitavam, então, iam deitar para descansar um pouco nas casinhas. Uma das casinhas era para dormir e a outra casinha era a cozinha. Porque sempre numa balsa eles tinham diferentes funções. Tinha os balseiros, tinha uma pessoa que era o prático, chamado de prático, porque ele conhecia o leito do rio como ninguém, conhecia todos os perigos, todos os locais, né, para que lado deveria conduzir a balsa, e ele ia acenando isso para os balseiros o tempo todo, né, para que lado tinha que virar a balsa. E tinha também o cozinheiro. O cozinheiro era responsável pela alimentação dos balseiros. Imagine fazer o alimento em cima de uma balsa em época de chuva. Sim. Né? Então, o fogão, eles construíam um fogão, faziam com pedras ou tijolos, colocavam terra, depois uma chapa por cima, ou suportes, né, para as panelas, e ali eles faziam a comida, levavam lenha, né, e às vezes essa lenha molhava também, então uma outra dificuldade para se fazer o alimento. Na realidade, a vida era bastante sofrida. Eles levavam junto animais, né, galinha, suíno, levavam água, porque a água do rio era suja, então eles levavam água, levavam o aguardente também para se esquentar, porque era uma época de inverno, era frio. Então, eles precisavam aquecer o corpo. Tudo isso, então, fazia parte da rotina deles. E entre os perigos que eles podiam encontrar pela frente, estavam as ilhas, né, que era um dos perigos, né, que eles poderiam encontrar, porque a balsa de forma alguma poderia bater no barranco, bater numa ilha, porque ela poderia se desmontar. E aí eles perderiam toda a madeira. Um outro perigo também era o Salto Grande, né? Nas histórias do Rio Uruguai se fala muito do Salto Grande. O Salto Grande era um conjunto de cachoeiras que em épocas de seca elas ficavam muito visíveis. E na época das cheias essa região ficava preenchida de água, mas era um local mesmo assim perigoso. Eles tinham que saber para que lado conduzir a balsa, para que ela não caísse num redemoinho, né? Eles também tinham muitos redemoinhos no leito do rio que eles chamavam de ressorjo, né? E então eram alguns dos perigos que eles tinham, né, na descida do rio. Sem contar os saqueadores, né? Que também, principalmente em São Borja, havia muitos saqueadores que mergulhavam sob a balsa, desamarravam as madeiras e saqueavam as madeiras. Essas madeiras normalmente... vamos até mostrar a foto. Olham incrível isso, né? Para a gente ver o tamanho dessas toras. E elas sempre iam com uma marca. Então, o proprietário da madeira colocava normalmente a sigla do seu nome na madeira. Eles tinham uma espécie de carimbo, né? Claro que não nas formas de hoje, né? Mas eles marcavam as madeiras para dizer de quem que era a madeira. Então, se chegasse a desmontar uma balsa, quem encontrasse a madeira já saberia de quem era. Então, entre os balseiros, não havia calote. O que poderia acontecer eram saqueadores de roubar a madeira. E, Noeli, essa madeira, ela era... Na época não havia nenhum tipo de fiscalização, com certeza era tudo hoje consideradas madeiras de lei, né? Mas na época elas eram cortadas, comercializadas livremente, não tinha nenhum impedimento. Não, só em 1940, na década de 40, né? Não vou falar exatamente o ano, porque também não lembro agora, mas foi no início da década de 40, o presidente Getúlio Vargas criou o Instituto Nacional do Pinho. E o objetivo era fiscalizar a extração das madeiras de lei, em especial o pinheiro.
Mas aqui no sul do país, o Instituto não era tão atuante, então eles extraíam deliberadamente essas madeiras. Muitos madeireiros, inclusive, compravam terras nas margens dos rios só para extrair a madeira. Eles compravam a terra, né, as margens, normalmente uma propriedade com muita madeira, extraíam toda a madeira possível e depois vendiam o terreno a preços baixos, né, com um custo bem baixo, tanto que na época o valor por hectare era um valor extremamente acessível, né, às populações. E aí aconteceu isso que a gente observa nessa foto, que é uma limpeza das margens do rio Uruguai. Uma grande parte dessa limpeza foi feita durante esse período, esse ciclo da exploração da madeira e das balsas, né, que desciam o rio abaixo. Isso você tem aqui um conjunto de fotos que deixa isso claro, né? Por exemplo, o que resultou, né? O resultado dessa extração. Essa extração, assim, sem nenhum controle, ela teve uma consequência ambiental, né? A gente pode dizer que a fauna e a flora nativa dessa região foi altamente prejudicada. Com certeza. Né? Na época não havia nenhuma preocupação, isso não era motivo de preocupação. E eu acho que as pessoas não tinham nem a noção de que nos tempos futuros isso poderia trazer qualquer tipo de dano ambiental, né? Não se tinha essa consciência, o meio ambiente era uma coisa que ninguém falava, né? Eu sempre digo que a nossa região era um tapete verde, né? Para a gente imaginar, se a gente olhasse do alto, ela era um tapete verde. E hoje, quando a gente observa do alto, a gente vê que existem poucos resquícios desses tapete verde, né? Pouca vegetação. Muita dessa vegetação foi exatamente nessa época e tudo por um interesse puramente comercial. Né? A intenção era exatamente explorar a madeira com fim comercial para dar lucro a poucas pessoas, né? E dar subsistência a outro tanto de pessoas e quase nada aos caboclos que foram, na realidade, os que foram mais explorados e os que menos receberam. Bem, Noeli, nossa fala está interessante, ela não vai se esgotar, né? Na segunda parte, essa é a primeira parte do nosso programa Memórias, o Memórias parte 2, nós vamos estar apresentando um material que você produziu, né? Para dar continuidade ao assunto, um aprofundamento também às pessoas. Mas assim, para nós irmos fechando hoje essa nossa conversa, qual foi a conclusão? Porque quando a gente faz um trabalho de pesquisa, ao final dele, a gente chega a algumas conclusões, né? Quais foram as conclusões que você chegou, os teus elementos de análise, de reflexão que resultaram dessa pesquisa? O primeiro deles, né, foi isso que eu acabei de comentar antes, que foi o enriquecimento, né, de poucas pessoas e a exploração de outras tantas. O segundo foi o desenvolvimento econômico que essa atividade proporcionou à região, em função de que a atividade balseira permitiu que muitas famílias tivessem as suas propriedades bem mais estruturadas a partir dessa atividade. Muitas vilas, muitos vilarejos, muitas regiões aqui tiveram seu comércio incrementado e a sua atividade econômica incrementada, em especial Itá e Aratiba, também em função da atividade balseira. Então, daí dá para se entender, né, como é que essas regiões foram cresceram tanto em tão pouco tempo. E a atividade balseira encerrou na década de 60 por alguns fatores. Primeiro, porque a fiscalização foi mais intensa, né, da exploração da madeira. E o segundo motivo foi a época que foram construídas pontes em todo o trecho do rio Uruguai, então já não era mais possível se passar com as balsas, né, por esses locais. Restou delas, então, essa devastação nas barrancas do rio Uruguai e uma atividade que hoje só permanece na memória de poucas pessoas e um respeito profundo àqueles que fizeram parte desse momento histórico. Muito interessante, né, Noeli? Um capítulo importante, interessante da nossa história, que com certeza poucos conhecem, né? Mas que é necessário resgatar essa memória histórica para que a gente realmente tenha consciência do nosso espaço, da nossa condição e do nosso papel né, nessa sociedade. Nós vamos encerrando, Noeli, esse primeiro programa Memórias. Então, te agradeço muito por esse momento de
de nos assim, oportunizar todo este conhecimento. Fico feliz em poder contribuir para divulgar essa tua pesquisa de extrema relevância, né? Que muitas vezes não é só essa, são muitas as pesquisas que têm assim uma importância muito grande para o desenvolvimento da cultura, da consciência das pessoas, e elas ficam nas prateleiras das universidades, né? Exatamente. E lá elas permanecem, uma riqueza incontestável, um trabalho enorme do pesquisador, né? O levantamento de um conhecimento que não existia, né? Porque assim, você mesmo tendo algumas fontes de pesquisa, você produziu um material novo, né? Com novos elementos que são únicos, que alguém com certeza vai se servir para uma nova pesquisa, mas o que você fez é único. Então, meus parabéns também pelo trabalho, né? Eu imagino o quanto você deve ter sofrido, porque só quem faz sabe, é sofrimento mesmo, né? É prazeroso, o resultado final em alguns momentos poder assim divulgar o trabalho da gente. Eu vejo com que carinho você fala, né? Você viveu isso, mas assim, só quem faz, né? Quem passa, muitas pessoas que estão nos assistindo já com certeza fizeram suas teses de doutorado também, então sabem o que é essa trajetória, né? As pessoas acham muito bonito a pessoa ter uma graduação, um currículo bem elaborado, mas o caminho para isso, né, Noeli? Até chegar. É um tanto árduo. Então, eu te agradeço, te parabenizo. Gostaria que você finalizasse essa tua fala, então, né? Mas já fica o convite para nós iniciarmos outro programa onde você vai nos apresentar esse material aí produzido, audiovisual, que os nossos telespectadores terão o privilégio único de assistir. Eu que tenho que agradecer essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui na TV Concórdia e expor uma parte, né? Na realidade é uma parte, foi um trabalho de quase 200 páginas, de muita pesquisa, de noites adentro, né? Só quem faz pesquisa sabe o quanto isso é importante, mas o quanto tempo toma da nossa família, né? Eu tenho que agradecer também a participação da família em todo esse processo, em especial aos meus queridos balseiros, né, que foram a principal fonte da minha pesquisa. Agradecer a MUBI, que foi quem patrocinou esse material audiovisual que vai ser apresentado posteriormente. E dizer que é muito importante, né, abrir esses espaços para um pesquisador, para expor essa parte da nossa história regional. E o entendimento, né, de que a história é parte de um processo. Se hoje nós temos algumas coisas, elas adviram de um outro momento histórico que é o fruto da pesquisa sempre. Obrigado mesmo, Noeli. Aos nossos telespectadores também agradecemos, né, pela audiência no nosso programa Memórias. Queremos também agradecer os nossos apoiadores, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Sicoob, a Divine Boutique. Fiquem todos muito bem. E até a próxima semana, então, com o especial dos Balseiros do Rio Uruguai. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora ao rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedros e canjerana. Quando chegar em São Borja, vou a Santo Tomé, só pra ver las Correntinas e pra bailar o chamamé. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu.
Salto Grande, me despeço deste mundo. Peço adeus a São Miguel,